Vamos ler o texto, amém? Romanos capítulo 5. Glória. Não, fica à vontade, vou ficar assim, tá? Então, vamos ler o texto. Quem vai ser a voz voluntária aí que vai ler o texto pra gente? Mas eu preciso que você preste atenção nisso. Ô, varão, Glória tinha te visto, não? Amém? Já tomou café? Toma um cafezinho, vai lá. Vamos ler? Amém? Vamos lá. Amém. Irmãos, esse texto aí, quando nós vamos estar aqui pelos slides, acabou não? Ah, perdão, pensei que tinha acabado. Porque pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei, para que a ofensa putasse, mas como o pecado supera a graça. Para que, assim como o pecado veio na morte, também a graça que nasce da justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Irmãos, você vê que esse texto tem duas partes, né? Uma parte fala sobre a justificação pela fé e paz com Deus, e a outra parte fala sobre Jesus, que é o nosso segundo Adão. Tá certo? Então, vamos ler isso aqui. Então, vamos começar aqui com a introdução desse capítulo. A gente possa entender direitinho o seguinte: o que Paulo está fazendo, para quem Paulo está escrevendo, o que Paulo está dizendo. Primeira coisa, Paulo está escrevendo para uma comunidade cristã em Roma. Tá? Vamos lá. Paulo está escrevendo para uma comunidade cristã em Roma, que era composta de quê? De judeus e gentios.
Nós aprendemos aqui no nosso estudo bíblico que os primeiros cristãos eram quem? Eram os judeus. A igreja era composta 100% de quê? Judeus, né? Depois nós aprendemos que quando Paulo está lá no livro de Atos, já estudamos Atos, quando Saulo ele persegue a igreja, persegue os cristãos, ele persegue na igreja, os cristãos entravam dentro das casas, expulsavam, eles se espalharam e levaram o evangelho para os samaritanos, que eram gentios. Nós aprendemos isso. E eles ficaram sem saber o que fazer com os gentios, que eles não eram pessoas que guardavam a lei, e fizeram o primeiro concílio da igreja, né? O primeiro concílio da igreja não foi o primeiro papa que fez, pelo amor de Deus. O chefe da igreja não era Pedro, ele era um dos chefes. O chefe da igreja era Tiago. Então, no livro de Atos, capítulo 15, ele define o que ele vai fazer, como os gentios deveriam agir no meio da congregação do cristianismo, tá certo? Então, falar que o judeu não aceitou Jesus também é ir forçar, ir muito longe do texto. Os primeiros cristãos eram judeus, todos eles, né? Então, o evangelho que cresceu todo chegou em Roma. Chegou em Roma. E agora Paulo está aqui escrevendo essa carta para a igreja de Roma, que era composta de judeus e de gentios. É um dos capítulos mais impactantes do Novo Testamento. Perdão, amor, eu vejo que vai ver alguns erros ali, mas só para o afastamento. Ele consolida a doutrina da justificação. E nós aprendemos na outra aula o seguinte: que a graça não é algo que você possa pagar, que você possa comprar, que você possa fazer. Que é como um trabalhador. Se eu trabalhei a semana toda, no final da semana o patrão me deve o salário. Deve. Pedir um vestinho de carro. Não estou saindo aqui na frente. Abraão, você pula de cá. Faz favor, tem vaga aqui ainda. Isso. Obrigado, tá? Tem vaga aqui na frente, se quiser. Então, se você trabalhou o mês todo, o patrão te deve o salário, não é? Então, se a salvação for pela obra, é porque Deus te deve a salvação. Então, a salvação não pode ser pela obra. Certo? É pela graça. Você não tem o que fazer, é algo que alguém fez por você. Então, ele consolida a doutrina da justificação pela fé. E no capítulo anterior, para quem não estava, nós vimos que Abraão, ele foi justificado pela fé, porque quando ele aceitou não tinha lei. Se alguém quiser aumentar o ar-condicionado, fica à vontade, tá, irmãos? Se tiver calor aí para vocês, aumenta o ar-condicionado. Detalhando os benefícios práticos da salvação e contrastando o pecado de Adão com a graça redentora de Jesus Cristo. Paulo apresenta os resultados da justificação. Qual é o resultado? Paz com Deus, né? Ali, graça, esperança e reconciliação. Então, em Efésios capítulo 2, fala que vai nos dizer que nós não tínhamos esperança no mundo. Vivíamos no mundo sem esperança. Então, a justificação em Cristo trouxe para nós paz, graça, esperança e reconciliação. Nós lemos um texto aqui que fala que essa graça alcançou muitos. A graça é para todos, mas a graça não alcança todos. Por que não alcança todos? Porque depende da iniciativa do homem aceitar essa graça, querer viver debaixo dessa graça, viver o evangelho. Então, de antemão aqui, irmãos, não está no estudo, não vou falar para vocês, não adianta a gente vir para a igreja, colocar nosso bumbum na cadeira, louvar, glorificar, pular, se a gente não obedecer a Bíblia. É ela que é a nossa bússola. Ah, mas eu obedeço a igreja. Não, a igreja não te salva. Tá certo? A igreja não te salva. E se a igreja, que é a congregação dos santos, não é isso aqui, a congregação dos santos, a união dos santos, ela não se embasar na Bíblia, também não tem lógica dela existir. Então, irmãos, nós precisamos aprender a obedecer a palavra, ainda que vá contra nossos interesses. E vou te falar, a Bíblia, na sua maior parte, vai contra a tua vontade. Tá certo? Ela foi feita para te confrontar. Ah, mas eu não concordo. Se você não concorda, o problema é seu. A Bíblia vai continuar sendo a Bíblia.
Está aqui, esse livro aqui, escrito, milênio, e continua aqui. Tá certo? Mas eu não concordo de eu ter que tratar minha mulher assim, eu tratar meu filho assim, tratar meu pai assim, tratar meu marido assim, meu patrão assim. Pô, não é seu. A Bíblia não vai mudar porque você quer que ela mude. Se eu pudesse mudar algumas coisas aqui, eu mudaria. Mas é assim. Então, irmãos, o resultado da nossa salvação é paz, graça, esperança e reconciliação com Deus. Tá certo? Então, esses 4 tópicos têm que estar na nossa vida. Esses 4 tópicos têm que estar na nossa vida. Tá certo? Vamos lá. Então, Romanos 1-4. Vai dizer o seguinte: ensina que a justificação pela fé em Cristo traz paz com Deus, acesso à sua graça e a esperança da vida eterna. Isso aí, esse tema ali, esperança da vida eterna, é muito importante. Paulo nunca disse que ele estava salvo, nunca afirmou isso. Ele fala de uma viva esperança de salvação e vida eterna. Então nós somos um povo que temos o quê? Esperança. De quê? Exatamente, vida eterna. Então, o apóstolo Paulo destaca que as dificuldades cristãs não são em vão, mas servem para desenvolver virtudes essenciais, transformando o sofrimento em esperança. E essa esperança é como? Inabalável. O que é uma esperança inabalável, irmão? Se você estiver na congregação, louvando, adorando, buscando, aprendendo, mas se alguém, alguma coisa abalar a tua fé, no ponto de você perder a sua esperança da salvação da vida eterna, isso quer dizer que a sua esperança está abalável, ela não é inabalável. Aí você tem que rever a sua fé, tá certo? Rever a sua fé. Porque nós aprendemos aqui, por exemplo, o apóstolo Paulo levou 2 anos preso sem fazer nada. Preso. Foi apedrejado, dado como morto. Nós aprendemos isso aqui? Depois ele fez o quê? Ele foi embora, fugiu, ele voltou ao primeiro lugar que ele levou pedral e pregou de novo. Então ele tem uma fé inabalável. Se a tua fé, ela chega no patamar de qualquer vento, você desiste, você abandona a sua congregação, ou você abandona o teu irmão, ou sai fazendo... Irmão, sua fé, infelizmente, é uma fé morta. Nós temos que nos ater a isso. Então, o caminho do crescimento espiritual, acesso pela fé. Irmãos, o que te torna justo é o quê? A sua fé. O que é fé? Alguém tem fé que eu existo? Quem tem fé que eu existo? Levanta a mão aqui. Quem tem fé que eu existo? Não sei se ele levantou devagar, mas não tem não. Gente, a fé, você não tem fé que eu existo, tem certeza. Estão me vendo? A fé é aquilo que você não vê, mas que você crê. Nós lemos no outro capítulo que a fé é trazer a existência que não existe. Tá certo? Então, por exemplo, alguém já viu Deus aqui, o Pai, sentado lá no trono? Nunca vi. Alguém viu? Nunca vi. Mas você crê? Isso é fé. Então, é a fé que nos dá acesso a Deus. Tá certo? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, vamos lá. A justificação é o favor de Deus. E o favor de Deus não só conquistado por obras. Mas eu sou bonzinho, pastor. Eu sou uma bênção. Olha, eu dou meu dízimo, eu prego o evangelho, eu vou para a igreja todo domingo, não falta culto. Eu ajudo todos os pobres que eu encontro pela minha frente. Isso vai te salvar? Não vai. Então, não é conquistado por obra, mas recebidos gratuitamente, não tenho que pagar, por meio de Cristo. Posição de firmeza. O cristão vive em incerteza. Não vive, mas permanece firme na graça salvadora. Quer ver um dos textos bíblicos que eu acho mais impactantes sobre firmeza na fé? Foi Jó que disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. Então, irmãos, quando o crente passa a prova, passa a luta, passa dificuldades, perde a saúde, às vezes perde um imóvel, perde um carro,
às vezes perde cliente, perde tanta coisa, ele vai falar que vai perder a fé por causa disso? Então a fé é condicional ou é incondicional? A fé verdadeira, ela é incondicional, ainda que ele me mate, nele esperarei. Então o crente valente, forte, fiel, é aquele que crê contra a esperança. Lembra que nós lemos no outro texto, que Abraão creu contra a esperança? O que é crer contra a esperança? É crer contra as probabilidades. Então Abraão tinha 100 anos, a Sara 90, e Deus promete filho. Ué, ele creu contra a probabilidade, ele creu contra a esperança. E Abraão, vou repetir para quem não estava na semana passada, é nosso pai, o pai é Abraão. Ué, mas não é só Deus que é meu pai, não. Abraão é nosso pai aonde? Na fé, é o pai de todos os que creem. Pastor, estou falando sobre fé incondicional. Pode citar um exemplo também daqueles 3 jovens da fornalha. Sim. O que eles falaram para o rei? Olha, nosso Deus pode nos livrar, mas fique sabendo, mesmo se ele não livrar, a gente não vai adorar a imagem. Ou livrando ou não, a gente não muda. Boa. Você viu aquele crente bebê? Tem os crentes neófitos, né? O que é um neófito? Neófito é uma criança, um tolo. Não, se Deus não me der, eu estou fora. Entendeu? Então o que ele falou que é legal essa passagem, falou, porque Sadraque, Mesaque e Abednego foram parar na fornalha. Irmãos, quantos de nós iríamos evitar aquela fornalha? Nós estamos vivendo, irmãos, o princípio do fim. Existe a profecia lá em Mateus 24, que começou no ano 70, depois de Cristo. A profecia começou lá, no ano depois de Cristo. Com a tomada de Jerusalém, com a derrubada do templo, tá certo? E nós estamos vivendo essa profecia de Mateus 24. Estou vendo agora, hoje. Estou vendo agora. No lugar onde tem o templo do Senhor está a mesquita de El-Aqsa, uma mesquita muçulmana lá. Não sei, é mesquita só para ser muçulmana, né? Perdoa. Mas tem uma mesquita lá. Alguma coisa vai acontecer que vai ser derrubada. E o templo vai voltar. E o templo voltando, a gente vai ter onde reinar. Então nós estamos vivendo um tempo, de repente não é na minha geração, já estou com 57. Mas vocês são mais jovens, você pode ser que você viva um tempo do anticristo. Entendeu, irmão? Pode ser que você viva o tempo do anticristo. E nesse tempo, a fé de quem estiver vai ser provada. E você vai ter que decidir. Quem decidiria pela fornalha? Quem aqui se decidiria pela cova dos leões? Entende isso? Na verdade, todos nós devemos decidir, porque quando estamos aqui, nós decidimos negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Tomar a cruz é uma coisa boa? Tomar a cruz é você contra você. É uma luta de você com você mesmo. É ou não é? Você acha que você dizer não para as coisas prazerosas é bom? Quantos de nós aqui sucumbimos muitas das vezes quando tem uma coisa do mundo lá? Porque o mundo é bom, mas é caminho de morte. Então, o Wallace falou aqui uma vez sobre a sementinha do diabo. A mulher conhece essa sementinha. Qual é o nome? Isso não tem nada a ver. Então tem uma paradinha no mundo lá, não tem nada a ver, eu vou lá. Se a Bíblia fala que a amizade do mundo é inimizade com Deus, aí você vai fazer o que no mundo lá? Quando você estiver lá, você é inimigo de Deus. E aí? Então, irmãos, nós não vamos contra a palavra. O que está na Bíblia, está na Bíblia. Doa quem doer, gostar quem gostar. E primeiro é para quem está falando. Então, por mais legal que seja um show no mundo, eu não vou. Por que eu não vou? Vai contra o meu Deus. Eu vou estar sendo amigo de lá, inimigo do meu Deus. Então eu tenho que escolher. A vida do crente é feita de escolha todo dia. E todo dia você que levanta tem que escolher Jesus. Tá certo? Então vamos voltar aqui? Então vamos lá. Vou dizer aqui. Posição de firmeza. O crente não vive em incerteza, mas permanece firme na graça salvadora. Esperança e glória. A certeza da salvação gera o quê? Alegria. Na verdade, ali, irmão, seria esperança, tá? Alegria. Expectativa pela manifestação da glória de Deus no futuro. Mas a expectativa da glória de Deus no futuro, que eu estou dizendo ali, é do arrebatamento. Porque nós vivemos a glória de Deus agora. Nesse momento. O crente vive a glória de Deus todos os dias.
Pastor, estou muito abalado. Fui mandado embora. Meu irmão, isso vai fazer você deixar de viver a glória de Deus. Pastor, estou muito abalado, meu problema me largou. Irmão, não tem problema. Deus não vai te abandonar. Agora, quando qualquer coisa abala a tua fé, quando você abandonou o evangelho, meu irmão, você nunca teve fé firmada no Senhor. Você era um convencido, não era um convertido. Tá certo? Então, é contra tudo. O evangelho é contra tudo e contra todos. Não tem meio termo para o evangelho. Ou é ou não é. Tá certo? Tá bom? Sou crente. Tá ruim? Sou crente. Então vamos lá. Próximo. Tribulações, crescimento. Tribulação de crescimento. Vamos lá. Tribulação, paciência, experiência e. Não foi isso que nós lemos aí? Que um gera o outro. Um gera o outro. Então vamos lá. O ciclo do crescimento e maturidade descrito pelo apóstolo Paulo, as dificuldades não são o fim. Entenderam isso? Então, esse ciclo ali acontece na vida de quem? Do ímpio? Do crente. É na tua vida, meu irmão. Na minha. Tribulação. Quem é que nunca passou a tribulação? Entenderam? Mas tudo isso é benefício. Pastor, tribulação é benefício? É. E quem diz isso? A palavra. Então vamos lá. O ciclo de crescimento e maturidade descrito pelo apóstolo Paulo. As dificuldades não são o fim, mas o meio que Deus usa para gerar o quê? A paciência traz um caráter aprovado. A experiência, quando você se torna experiente, é que seu caráter já foi aprovado. Então vamos lá. E consequentemente gera o quê? Uma esperança inabalável que não decepciona. Decepciona quem? A igreja, pastor? Que não decepciona Deus. Tá certo? Esse processo de transformação pode ser entendido da seguinte forma. Primeiro, tribulação. As adversidades, dores de desafio testam a sua força. Paciência, a constância e o tempo de esperar que se desenvolvam ao enfrentar o problema. Então vamos lá, você tem uma tribulação, você tem dois caminhos. Está na prova, meu irmão? Eu estou na prova. O crente está sempre na prova, irmão. Sempre na prova, não sei por que crente vive em prova. Você pode ser um crente trilionário, você vai ter prova. É impossível que ele não passar na prova. Então vamos lá. Eu estou na prova, estou na adversidade, estou na dor, estou passando desafio. O que eu tenho que ter? Paciência, vou orar ao Senhor, entregar na mão do Senhor. Senhor, eu estou passando essa prova aí. Esse é um caminho. Qual outro caminho que eu posso tomar? Desistir de tudo e ir embora. Tem prova que você passa só porque você é crente. O ímpio não vai passar nessa prova. É só porque você é crente. Entendeu? Então, ser ímpio, eu vou ser sincero a vocês aqui, sem medo de falar isso. Ser ímpio é mais fácil do que ser crente. Tá certo? Ser crente é um esforço hercúleo. É muito difícil ser crente. Tá certo? Por suportar a fraqueza do fraco. Meu irmão, não alguém erra com a gente que dá logo um pé no traseiro e joga fora. Eu não é? Vamos ser sinceros? Olha o irmãozinho é fraco na fé, cheio de problema, não está firmado. O que a gente faz? Fala dele, critica. É ou não é? Mas o que a Bíblia manda fazer? Ser o quê? Paciente. Então, mas não. Tem outro texto também que você fala, a Bíblia diz: amar que vocês amam é fácil, é o simples fácil. O difícil é amar os inimigos. Irmão, espero que vocês me amem, até como vocês, tá? Ó o Renatão lá, eu amo aquele cara, só Deus sabe. Ali, ó, varão de Deus ali, ó, santo varão ali, ó. Ali o Roberto, homem de Deus. Agora, pastor, sobre a tribulação, o povo aí poderia colocar alguma tentação, o que a Bíblia diz? Mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que possam suportar. Antes, quando foram tentados ou provados, Ele mesmo, Deus, providenciará um escape para que possam suportar. Olha, esse é muito legal, hein? Vamos tocar nesse assunto. Então vamos lá. Então, adversidades, dores, desafios, testa a sua força. Que força? Do braço?
Força espiritual. O irmão leu aqui que Deus não dá, Deus não permite, porque Deus não tenta. Deus não vai te tentar, ele não pode ser tentado. Tá certo? Deus não pode ser tentado, ele não tenta. Ele não permite que você seja tentado além de que você possa suportar. Então, se você caiu na tentação de Satanás, é porque você quis ser fraco, porque aquela tentação era suportável. Ou a Bíblia está falando a verdade, né? E você está errado, então você está certo e Deus está mentindo. Toda tentação é suportável. Entenderam isso, irmãos? Então vamos lá. Então essa tribulação vai gerar o quê? Paciência. Ou vai gerar um afastamento. Das duas, uma. O crente fiel fica paciente. A constância, o tempo de espera, se desenvolve ao enfrentar o problema, gera o quê? Experiência. Ou seja, maturidade. Então o crente que já passou por isso, que conseguiu passar, ele sabe que a prova vai vir de novo. Mas ele vai fazer o quê? Ele já sabe como que funciona. Ele vai continuar esperando no Senhor. Tá certo? Esperando no Senhor. Aí a experiência, a maturidade, o caráter aprovado que surge após superar uma fase difícil. Irmão, vocês conhecem pessoas que quando passaram a prova foram embora da igreja? Eu conheço uma porção que já fizeram isso. Alguém que já reclamou quando está na tribulação? Levanta a mão que já reclamou. Ó, glória a Deus. Mas estamos aqui. Estamos ou não estamos aqui? O Senhor nos perdoou da nossa murmuração e nós estamos aqui. Passamos na prova, na tribulação, mas nós estamos aonde? Aqui na casa do Senhor. Então, a maturidade é justamente o caráter aprovado que surge após superar fase difícil. Então, irmão, nós vimos algumas congregações aqui em escola abertamente que promete o quê? Vida de facilidade. Você agora é crente? Oh, maravilha! É rico, milionário. Escutei uma música do Catedral ontem que eu fiquei apavorado sobre isso. Não é que ele fala ladrão, não dá um ladrão, depois você escuta lá a Catedral. Né? Mora na mansão de carrão, ladrão. Ele está falando sobre isso. Então, tem denominações que te vendem facilidade. É só você sacrificar aqui que Deus já te... Deus virou teu servo. Irmãos, crente passa por tribulação. Isso está na Bíblia, nós lemos isso aqui agora. Certo? Então vamos lá. Então, depois da maturidade, o cara está aprovado, isso já pode superar uma fase difícil. Vem esperança, que é a certeza e a confiança inabalável. E nós não negociamos a nossa fé. Irmãos, nessa época aí, um pouco depois, né, quando fizeram lá o Coliseu, o que foi que eles fizeram com os cristãos? Jogaram na arena. Você sabe por que jogaram na arena? Porque o Nero meteu fogo em Roma, porque ele queria fazer uma cidade chamada Nerópolis, uma cidade de nome dele. Então ele queria destruir Roma e fazer a Nerópolis. Mas deu errado. E queriam matar ele, então ele culpou quem? Os cristãos. E o que foi que ele fez com o cristão? Jogou na arena. O leão comer. Você acha que o leão não comeu nenhum cristão lá? Comeu ou não comeu? Mas comeu quais cristãos? Quais? O de fé inabalável. Aqueles que não negaram a sua fé. Agora, olha para dentro de você e responde a si mesmo. Você negaria a fé ou você deixaria o leão te comer? Se fosse você. Eram pessoas como nós, que tinham a fé que nós temos. Entende isso? Então não existe facilidade no Evangelho. O Evangelho é para a gente forte. A Bíblia fala que o reino de Deus é tomado à força. A força quer dizer o quê? Com luta. Então não é fácil ser crente. A primeira luta que você tem é contra você mesmo. Porque eu vou falar para vocês. Eu levantei, eu queria continuar dormindo. Então não é. Eu queria continuar dormindo. Aí eu fechei os olhos. Não, tem que ir. Então a primeira luta que eu tive hoje foi contra mim mesmo. Tá certo? A segunda luta que você tem é contra Satanás. Mas a primeira luta é contra você mesmo. Satanás é um gigante vencido.
mas você mora nesse corpo corruptível. Esse corpo não quer. É ou não é? Então, irmãos, que a nossa certeza e a nossa confiança, que a nossa fé seja inabalável no propósito e no amor de Deus para o futuro. Amém, irmãos? Porque se nós estamos aqui, não é porque é maneiro, é porque nós amamos o nosso Deus. Certo? Vamos lá. Próximo. O amor derramado, Romanos 5:5. Nós já lemos todos os Romanos. Se você quiser pegar e ler o versículo, depois não. Vai para você conferir, né? Vamos lá. O amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. A esperança viva, diferente da expectativa humana, que pode falhar, a esperança em Deus é inabalável e real. Nossa, irmão, que maravilha. Pastor, estou na prova. Está difícil, irmão. Tá. E aí, como está a tua fé? Maior que nunca. Porque eu tenho certeza que a vitória vai vir. O crente ele só pensa na vitória, irmão. O Deus te dá vitória. Tá certo? Vamos lá. Fonte do amor. O amor de Deus não é um conceito distante. Ele foi derramado abundantemente, como um transbordamento dentro de nós. Então, irmãos, nós não temos um Deus que está lá longe de nós, distante de nós. Não. Ele está dentro de você. E agora? Você está cheio do Espírito Santo. Amém, irmãos? Agora, irmãos, o amor de Deus na nossa vida, ele muda tudo. Por que muda tudo? Porque quando você ama o Senhor, você não pode viver como você quer. Então, por exemplo, eu amo o Senhor, mas eu não amo o Daniel. Como é que pode isso? Eu amo o Senhor, mas eu não gosto do Lázaro. Eu amo o Senhor, mas não vou com a cara da irmãzinha ali, daquela. Que amor é esse que tem por Deus? Que amor é esse? Porque o amor de Deus nos leva a amar nossos irmãos. Tá certo? Tá certo ou não tá certo? O amor de Deus nos leva a levar o peso do irmão. Que amor é esse quando o irmão está passando na prova, você está lá criticando ele? Ele está passando necessidade, você não estende a mão para ele. Que amor é esse? Então, irmão, se você tem o amor de Deus, você vai ter as características desse amor, do amor de Deus. Tá certo? Você acha que Deus viraria a cara para alguém? Por que a gente faz isso? Tá certo? Então, irmãos, ter o amor de Deus em nós é transformador. Eu conheço, já falei aqui, vou pedir, tem gente que nunca ouviu, um homem que tem um tiro na cara. Ele tem um tiro aqui, ó, bem no rosto, tem uma cicatriz aqui, ó. O cara conseguiu ser preso 3 vezes em 72 horas. Morava lá no Morro do Alemão, assaltante à mão armada. Né? Vivia de roubo, de assalto. Um dia ele tem um encontro com Jesus. Ele é transformado. Aquele homem que atirava nos outros, aquele homem que roubava os outros, ele pega um mendigo na rua, leva para casa dele, dá um banho no cara, e tinha um sítiozinho, botou o cara para trabalhar lá, descobre que o cara tinha HIV, cuidou do cara até o cara morrer. Conseguiram entender o amor de Deus, com a transformação do homem que matava, que tirava os outros, a transformação que Deus fez na vida dele? Depois Deus abençoou ele fez concurso para o correio, passou, né? Então, irmãos, nós temos que ter características de Deus na nossa vida, irmão. Você tem características de Deus na sua vida? Você tem? Você responde para você, não é para mim não. Você tem? Você tem uma, pelo menos, característica de Deus? Tem 2 características de Deus? Quantas características de Deus você tem? Porque se nós não tivermos as características do nosso pai, meu irmão, nós não somos filhos do pai, não. O Daniel, ele é meu filho. Ele tem um jeitão do pai. Tem umas coisas que eu falo, que ele fala também. Então, não é? Tem as palavras que eu falo, que ele repete, ele fala. Nós assumimos o jeitão do nosso pai. Então, irmãos, vamos ter esse amor. Então, vamos lá. Então, tem um transbordamento de amor dentro de nós pela sua Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo é o Espírito Santo habitando no crente, que capacita o ser humano a experimentar, compreender e compartilhar esse amor de forma genuína. Olha, irmãos, você tem o Espírito Santo dentro de você aí? Você tem? Então,
Se você tem o Espírito Santo habitando dentro de você, então você é capaz de tentar compreender e compartilhar o amor. De forma como? Genuína. Se importar de fato. Se alegrar de fato, chorar de fato com o outro. Tá certo? Então eu vou repetir uma coisa aqui que eu acho importante. A sua vida me interessa. Tem a ver com a tua vida não, querido? Tá certo isso? Eu tenho a ver com a sua vida sim. Porque eu tenho que chamar. Eu tenho nada a ver com a vida da Luciene e do Renato. O problema deles para lá. Tá certo isso? Pô, eu amo os irmãos. Quero ver eles bem. Eu tenho tudo a ver com a vida deles. Vou me intrometer, não vou orar. É ou não é? Vou me importar. Vocês têm alguma coisa a ver com a minha vida? Tem. Porque o mesmo Espírito que habita em você, habita em cada um de nós. Está aqui dentro de mim, está aí dentro de você. E nós somos unidos como corpo de Cristo por esse Espírito, pelo Espírito Santo. Tá certo? Quem não tem o Espírito Santo na sua vida não é corpo de Cristo. Então, irmãos, nós temos que entender isso. Temos que compartilhar esse amor de forma genuína. Outra coisa, dificuldades de crente. Eu vejo Gabriela errando e fico quieto. Não tem nada a ver com isso. Deixa ela ir para o abismo, cair no abismo. Eu não aviso. Pode dar ruim aí. Isso aí não é se meter na vida do outro, isso é cuidar do outro. Então, cada um de nós temos o dever, a obrigação de, por amor, cuidar do outro. Eu sou chato, irmãos. Às vezes o pessoal fica tempo para a igreja, eu mando mensagem. Eu vou deixar, se ficar mais uma semana, eu vou lá. Eu quase fui na casa de 2 aqui, 4 aqui. Quase fui. Essa semana aí eu quase fui. Um pouco, mas eu acabava indo. Mas isso é preocupação. É amor. Entendeu, irmãos? Que você tem que ter pelo outro. Então vamos lá, próximo slide. O amor derramado pelo Espírito Santo. Cristo morreu pelos ímpios. Romanos 5,6. A Bíblia diz, porque Cristo... Eu tive que cortar algumas coisas aí que eu perdi. Ontem eu fui salvar o estudo, eu perdi. Aí tive que voltar e... Isso aí, na verdade, nós estamos estudando aqui um certo rascunho. Tá certo? Então vamos lá. A Bíblia diz, porque Cristo estando... Nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Irmão, esse a seu tempo ele tem um motivo. Te fala de estar ali. Ele veio na plenitude dos tempos. Quer dizer que ele veio no tempo certo. Entendeu? Então o apóstolo Paulo destaca a essência do amor incondicional. Jesus não sacrificou a sua vida por pessoas boas ou justas, mas sim por pecadores e pessoas incapazes de salvar a si mesmo, exatamente no momento determinado por Deus. Então, irmãos, é isso. Deus amou de tal maneira que deu seu filho para morrer por nós, mas foi por pessoas justas? Não. Você é justo? Você é o quê? Justificado. Existe uma diferença. Então, como que você não é justo, é justificado, e você quer cobrar que o outro seja justo e não justificado também? Então, irmãos, nós temos que ser tolerantes com os fracos na fé. Tá certo? Pastor, porque é fraco na fé, irmão. Seja tolerante. Tá certo? Vamos próximo. A prova do amor divino, Romanos 5,7. Paulo observa que é raro alguém se sacrificar por outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja justa ou boa. O amor humano é limitado e condicional. Vamos lá. Então, Paulo está observando ali que é muito raro alguém se sacrificar por alguém. É muito raro. E que esse amor humano é o quê? Limitado e condicional. Então, vamos lá. Quem tem filho aqui? Quem tem filho? Vamos lá. Você morreria pelo seu filho? Morreria. Quem não morreria pelo próprio filho? Deixaria de comer pelo seu filho? Deixaria. Mas você morreria pelo filho de uma pessoa que você nunca viu na vida? Sabendo que você deixa teu filho sozinho no mundo? Não vamos ser contra.
não vamos ser hipócritas. Porque o nosso amor é condicional. O nosso amor é condicional à pessoa próxima a nós. Tá certo? É ou não é? Eu provavelmente morreria por vocês, provavelmente. Mas dar a vida para o meu filho não daria, não. Estou sincero com vocês. Tá certo? Porque o nosso amor é o quê? Condicional. O amor de Deus foi um amor como incondicional. Então você veja, Deus amou muito tal maneira, deu seu filho para morrer por nós, não é? Aí chega Jesus lá no Getsêmani. O que ele faz? Ele ora. E o que ele pede a Deus? Se for possível, afasta de mim este. Ou seja, se for possível, não deixa eu passar por isso. Um filho pedindo ao pai para não sofrer. Foi ou não foi? O que foi que Deus fez? Deus ouviu essa oração? Ouviu ou não ouviu? Mas ele atendeu? Não atendeu a oração de Jesus. Aí vem a irmãzinha cantando: Deus não rejeita a oração. Ele rejeitou a oração do próprio filho. Entenderam isso? Então, Deus, o amor dele foi tão incondicional que ele deu o seu bem mais precioso por nós. Então, o amor de Deus é incondicional. O amor humano é limitado e incondicional. Versículo 8. Em contraste, Deus demonstra um amor radical e incondicional. Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores, ou seja, não havia mérito, bondade ou justiça em nós que justificasse esse sacrifício. Isso revela a natureza da graça, favor e merecido. Então, quando nós vimos, quando olhamos para o verso 8, nós percebemos que ele demonstrou um amor radical, incondicional, e que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sem mérito, bondade e justiça. Mas nós queremos mostrar tudo isso no outro. O irmão aí tem que ter, senão não é crente. Entenderam isso? Deu para entender? Então se liga nisso. Como é que você vai buscar no outro, exigir que o outro tenha algo que você também não tem? Tá certo? Então, irmãos, esse texto nos lembra que o amor de Deus não depende de quem somos. Não depende de quem somos ou do que fazemos. Ele nos amou no pior estado possível. No pior estado possível. Isso nos desafia a amar de forma semelhante. Não apenas quem merece, mas também quem falha. Quem nos decepciona e quem está. Sabe aquele traumatista com aquela pessoa lá do passado que te magoou? Sabe? É duro, né? O cara fez uma maldade contigo, tua mãe, teu pai, teu tio, alguém. Ali, ó. Isso nos desafia a amar de forma semelhante. Deus amou quem não merecia. Quem não tinha bondade, quem não era bom. Ele amou pessoas que não merecíamos, que éramos nós. Então, isso nos desafia a amar da mesma forma. Pô, é fácil? Pô, meu irmão, difícil pra caramba. Vamos falar a verdade aqui. Tem pessoa que dá vontade de pegar pelo pescoço, é ou não é? Apertar assim até para respirar, tem ou não tem? É ou não é? Tem pessoa que talha o sangue, tem ou não tem? Você tem que amar, irmão. Tem que conviver? Não. Pessoa te traiu, você vai conviver? Não dá. Mas você vai ter ódio da pessoa? Não, você tem que ter amor, misericórdia. É fácil? Claro que não, irmão. O evangelho, estou falando para vocês, o evangelho é a coisa mais difícil do mundo. Olha, ser budista é fácil. Se você não matou uma barata, um ratinho, uma formiga, você já pode ser budista. Entendeu? Tudo isso é fácil. Agora, ser crente é difícil, mano. É brabo. É brabo. Vamos lá. Então, apresenta a palavra do amor de Deus. Justificado pelo sangue, Romanos 5, 9, 10 e 11, capítulo 9, versículo 9, demonstra a consequência da justificação. Já como declarado justo pelo sangue de Cristo, é certo que seremos salvos da ira de Deus no juízo. Irmão, você está salvo, você se está salvo. Tenha esperança, viva como salvo. Ande como salvo, já preguei isso aqui. Como que eu estou salvo e eu não ando como salvo? Me explica isso.
Aí eu estou salvo, mas eu não falo como salvo. Aí eu estou salvo, eu vou no lugar de quem não é salvo. Não, pelo amor de Deus, irmão. Pô, tem hora que você tem que crescer, pelo amor de Deus. Esse papo não tem nada a ver. Fala isso para Deus lá no dia do juízo. Ah, Deus, eu fui naquele showzinho do mundo lá, não tinha nada a ver, não. Aí eu fui lá no mundo lá, não queria ser seu inimigo. Deus avisa antes. Tá certo? Ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do mundo, não tem meio termo. Ou é ou não é, você que sabe. Eu estou aqui só para falar. E primeiro é para mim. Tá certo? Primeiro é para mim. Então, irmãos, nós já somos justificados, fomos declarados justos, pelo sangue de quem? Alguém morreu por você, você custou caro. Tá certo? Você custou caro, você tem preço. Você não só tem valor, você tem preço. Fomos comprados por um bom preço. Está na palavra, então você tem preço. Vamos lá. Na verdade é versículo, tá, irmãos? Quando éramos inimigos de Deus, Deus nos reconciliou pela morte de Cristo. Se fez isso no pior cenário, quanto mais agora, já reconciliados. Somos salvos pela vida de Cristo, ou seja, pela ressurreição e intercessão contínua. Eu falei isso aqui, irmãos. Para nós, o mais importante não foi Jesus morrer na cruz, foi ele ter ressuscitado. Por quê? Tem um sacrifício que fazia pelo pecado do povo, matava o bichinho, não matava? O bichinho morria. Aí tinha que fazer o que depois? Matar outro bichinho. É ou não é? Aí todo ano lá no Pêssega, na Páscoa, sacrificava o cordeiro. Todo ano. Mas o nosso sacrifício está vivo. Todo dia ele é um sacrifício. Todo dia a marca está ali. O que ele é nosso? O que Jesus é nosso? Nosso sumo. Está escrito isso onde? Hebreus. O que faz um sumo sacerdote? Oi? O sumo sacerdote intercede. Por isso que ele é nosso intercessor. E como sacrifício vivo, ele faz o quê? Está aqui. Então, se ele não tivesse ressuscitado, nós não poderíamos estar aqui hoje. Ele está sacrificando o bichinho pela nossa vida. Então, a sua intercessão é contínua. Versículo 11. Paulo acrescenta que essa obra não apenas nos salva, mas também nos dá motivo de alegria. O resultado é gloriar-se em Deus, celebrando a reconciliação concedida. Irmão, você estava aqui. Deus estava lá. Bom, melhor, você estava aqui porque Deus está à direita. Deus está aqui. Jesus fez isso aqui, te conciliou com Deus. O ímpio não está conciliado com Deus. Você está conciliado com Deus. O nosso problema, presta atenção nisso aqui, é que nós não entendemos o que é ser reconciliado com Deus, o que é ser de Deus, o que é ser servo. Nós não entendemos isso. Nos foi ensinado dogmas, doutrinas humanas, nos foi ensinado tanta coisa errada, que isso enraizou em nós, e nós agora temos dificuldade de se tirar. E eu tenho dificuldade de ensinar. Eu tenho dificuldade de falar coisas aqui. Se eu falar para você, você vai achar que eu que estou errado, mas eu posso provar na Bíblia. Porque nós temos dogmas de igreja, de denominação, enraizado em nós. Tu chega para umas denominações, por exemplo, tem um exemplo claro disso? O João, olha, coitado de João lá. Você viu o João? João, tadinho, ele não podia usar barba, que barba é de Deus. Que dogma é isso? Isso é um dogma? Ou isso é uma doutrina? O que isso é? Doutrina tem que ser bíblica, senão não é doutrina. Aí a pessoa inventa tanta coisa para fazer o que com você? Para te amassar, para te colocar numa caixa. Aí você fica encaixotado. Não sei se tem esse negócio da psicologia, eu fico sobre isso. Não fica encaixotando a Helena. Que ele fazia com que a Helena ficasse cada vez mais dependente dele. Entende isso? Então tem líderes que não vão te falar a verdade. Vão fazer você ser dependente dele. Você vai estar sob a proteção espiritual dele. Meu irmão, pelo amor de Deus. Se você estiver sob a minha proteção espiritual, você está ferrado, irmão.
você está ferrado. Você está sob a proteção espiritual do Senhor, é Deus que te protege. Eu estou aqui para interceder, para ser sacerdote, para orar, para pregar, para cuidar da sua vida espiritual, estou. Mas você tem que estar sob a proteção espiritual de quem? De Deus. Então o homem se coloca em posições aí, a gente vai igual um bobo. Hoje você pode comprar, irmãos, uma vitória. Pelo amor de Deus, como é que crente neófito tem nesse mundo aí? É mais fácil acreditar nisso. Essas denominações estão lotadas de pessoas. Pelo amor de Deus, irmão, chega uma hora que a gente tem que crescer espiritualmente. Deus quer fazer de nós, homens e mulheres, inteligentes. Eu preguei aqui quarta-feira sobre isso. Paulo reclamando. Pô, vocês estão tomando leitinho quando já deveriam ser mestres. Então, irmãos, vamos aprender a palavra. Então, Paulo acrescenta que a obra não está apenas salvo, mas também está motivo de alegria. Você está feliz aí porque você está salvo? A sua vida no Evangelho, por mais prova que você passa dando glória a Deus, feliz da vida? Ou você fica reclamando da vida? Irmão, eu não estou isento disso aí não. De reclamar da vida não, irmão. Não estou isento disso não. Tem esse papo aí de pastor, não tem isso não, irmão. Então, tenha alegria de salvação. Tenha essa alegria que alguém morreu por você, alguém entregou um filho por você, alguém pagou um preço, tá certo? Jesus teve o corpo retalhado e o Pai teve que abandoná-lo ali na cruz porque o nosso pecado estava sobre ele. Então, que nós tenhamos alegria e que nós possamos gloriarmos em Deus. Porque senão, irmão, você está aqui à toa, tá certo? Está aqui à toa. Vamos próximo. Então fomos justificados. Reconciliação. A morte de Cristo nos reconciliou, mas sua vida nos garante a salvação contínua. Ele não apenas morreu por nós, mas vive por nós. Isso nos dá segurança. Nossa salvação não depende da nossa força, mas da obra completa de Cristo. É também um chamado à confiança. Se Deus fez o impossível quando eram os inimigos, irmãos, aprendam isso. O ímpio é inimigo de Deus, tá? O ímpio é inimigo de Deus. Não é isso que ele está dizendo aí? Você era ímpio? Ele morreu ali pelos ímpios, foi ou não foi? Então o ímpio é inimigo de Deus, tá certo? Ele certamente não nos abandonará agora que somos o quê? Filhos. Haja como filho, irmão. Em resumo, Romano 9:11 mostra a progressão. Primeiro, justificação. Depois, reconciliação. E depois, alegria em Deus. É o cerne do Evangelho em 3 passos: justificação, reconciliação, alegria em Deus. Já viu aquele crente triste? Tem gente que anda com fardo. Já viu? Tem gente que anda com fardo. Eu lembro lá no Rio, uma vez estava vendo o pastor Austin, estava vendo um irmãozinho do curso de bíblico, né? A gente também estava indo, irmão, aquele irmãozinho estava com terno, cintado. Sabe que terno cintado? Ele é preso aqui assim, mas aqui ele é largo, bem antigo. Era marrom, quadriculado, ele estava de gravata dessa largura, aquela gravata bem antiga. A calça dele era calça boca de sino, mas ele estava de sandália de dedo e de bicicleta, indo para a igreja. Você imagina alguém de terno, de sandália de dedo, e bicicleta para a igreja. Irmãos, isso são cadeias que vão colocando fardo nas pessoas. Eu devia que ele era triste. Deus te chamou para viver uma vida de libertinagem? Não, mas de liberdade. Não tem que botar peso. O evangelho não tem que inventar nada. Quem fazia isso eram os fariseus. Os fariseus pegavam a palavra, inventavam porções de coisa, botavam peso no povo e dominava. Entenderam isso? Como que você pode não ser dominado? Como? Conhecendo. Porque quando você não conhece, vê um pastor aqui e faz o quê? E fala. O cara é pastor, você não sabe nada. Você vai o quê? Acreditar. É ou não é? Quem não sabe o caso aqui do Espírito Santo, eu fiz lá no Rio.
do pastor que quis ter um filho com a mulher do membro da igreja, que Deus falou para ele. Viram isso na televisão? Que coisa ridícula. Não viu não, Abraão? Foi, você viu não? Foi. Acho que não é que na Serra, eu morava lá no Rio. Deus falou para ele que ele tinha que ter um filho com a mulher do irmão. Deu até na televisão. Só que ele não leu uma vírgula, que tinha lá no texto que você lembra disso, sabe? Ele não leu a vírgula. Foi. Agora, irmão, ele falar isso, tudo bem, mas o marido... Foi um acento, pastor. Ele falou assim, como uma mulher... E adultera. Adúltera, né? Ele deu sem um acento. Seu acento. Como uma mulher do seu irmão e adultera. Irmão, ele fala isso, agora o cara dá a mulher dele pro... Pelo amor de Deus, gente, isso aí é absurdo. Sabe o que é isso aí? Não conhece a Bíblia, não estuda a palavra, não vem para o estudo bíblico. Ou então o estudo bíblico é condicionado ao dogma da igreja, aí a gente vai vivendo de dogma, irmão. Seja liberto pela palavra, deixa a palavra lavar teu coração, deixa a palavra lavar tua mente. Entendeu, irmão? Saia desse tipo de coisa, vamos aprender a Bíblia. Então vamos lá. Justificação, reconciliação e alegria em Deus. Ela segue o projeto em 3 passos. Deus te reconciliou, te justificou e te reconciliou com Ele. Olha, maravilha. Não estava longe, agora nós chegamos o quê? Perto. Né? Lá em Efésios capítulo 2. Antes éramos gentios segundo a carne, longe de Israel e sem Deus no mundo. Mas pelo sangue de Jesus nós estamos longe, chegamos perto e fizemos os povos um novo homem, um só. Por favor, depois leiam Efésios capítulo 2. Glória a Deus por isso. Vamos lá, próximo. Adão e Cristo. Romanos 12, 14. Irmãos, esse negócio de Adão e Cristo é muito importante você entender. Primeiro, Adão veio da semente do homem? Veio? Veio ou não veio? Não. Jesus veio da semente do homem? Veio ou não veio? Não. Ah, mas ele nasceu de mulher. Por quê? Você sabe por quê? Primeiro que ele tinha que ser descendente de Davi. Quem dá descendência judia é a mulher. Tá certo? Mas ele não veio da semente do homem. Então tudo tem um motivo. Tá certo? Então vamos lá. Paulo, lá no versículo 12, vou ter que eu fiz isso. Desculpa aí. Paulo mostra que o pecado entrou no mundo por meio de quem? De Adão. E com ele veio a morte, que passou a todos nós, porque todos pecaram. Irmão, vamos entender isso aqui. Todo mundo é filho de Deus? Amém? Só porque você aceitou Jesus, você não é. Você era criatura. Outra coisa. Somos todos a imagem de Deus, amém? A Bíblia fala que Deus fez Adão a sua imagem e semelhança. Então não é? Está escrito lá? Não é isso? Então Adão era a imagem e semelhança de quem? Deus peca? Então Adão não pecava. Tá certo? Depois que Adão pecou, o que a Bíblia nos informa? Que Adão gerou filhos. A imagem e semelhança de Deus? Não. A Bíblia fala que Adão gerou filhos à sua imagem e à sua semelhança. Então, o homem é a imagem e semelhança de quem? De Adão. Isso está claro na Bíblia, mas é escancarado para qualquer um ver. Mas é melhor não enxergar dessa maneira, é melhor enxergar da maneira mais fácil. Então, Adão era a imagem e semelhança de Deus, e nós somos a imagem e semelhança de quem? De Adão. Tem alguns rabinos que falam que Adão, ele não tinha pele igual a nós, ele era luz, porque Deus é luz, ele era a semelhança de Deus, Deus é a luz, ele também era a luz. Por isso que no Éden, podia estar de noite, ele brilhava. Tem alguns rabinos que falam isso. Isso não é uma doutrina que eu estou ensinando. Essa é uma curiosidade que eu estou falando, tá certo? E quando Adão pecou, e Deus cobriu de pele. Alguns rabinos mais antigos falam isso. Então, irmão, nós somos a imagem e semelhança de quem? Adão. Mas, quando você aceitou Jesus, Ele trouxe você agora de volta a essa imagem e semelhança do Pai. Porque o crente vive pecando? Não vive pecando. O crente peca, mas vive pecando não. Tá certo? Crente que vive pecando, ele não é crente. Entendam isso, irmão. Você não pode viver no pecado, mas não. Acabou. Acabou. Então vamos lá.
Mesmo antes da lei de Moisés, o pecado já existia. A lei apenas tornou o pecado mais evidente e imputável. Lembra que eu falei para vocês que o pecado é a quebra da lei? O que é pecado? Pecado é o que a igreja fala? Então eu vou inventar aqui um pecado agora, irmã. Eu matei pecado todo mundo. Pecado. Inventei isso. Está na Bíblia isso? Não. A Bíblia fala que a mulher desde criança é dada a quê? Enfeite. Então o bico não é pecado. Mas eu posso inventar esse pecado. Posso ou não posso? Então, é a lei de Deus, aquela lei lá que vocês falam que é a lei de Moisés, é ela que mostra o que é pecado. É ela que define o pecado. Tá certo? É ela que define o pecado. Ah, mas a lei acabou. Beleza, então não tem pecado. Paulo fala sobre isso. Então não tem pecado. Acabou a lei, a gente não vive na lei, acabou o pecado. A lei não salva, mas te condena. Então vamos lá. Então, o pecado já existia antes da lei de Moisés. A morte reinou desde Adão até Moisés. Já leram isso na Bíblia? Nós vamos aprender isso aqui agora. Isso é muito legal aprender, tá, irmão? A morte reinou desde Adão até Moisés. Inclusive sobre aqueles que não pecaram da mesma forma que Adão. Está lá no versículo 14. Adão é visto como uma figura, um tipo de Cristo, que é o nosso segundo Adão, que viria para trazer vida. Reflexão prática. Esses versículos explicam a origem universal do pecado e da morte, mostrando que todos estão debaixo da mesma condição, mas também apontam para a esperança. Se Adão trouxe morte, Jesus trouxe vida. Então nós estamos falando de dois Adão. Um é quem? É o primeiro. O outro é quem? O segundo Adão é quem? Jesus. É o nosso segundo Adão. Então lá no começo de Romanos ele está explicando, nós somos justificados pela fé em Cristo. E agora ele está falando que nós somos justificados por causa do pecado. Ele está explicando que o pecado veio por Adão. Então o pecado entrou por um homem, um só. E por um homem o pecado vai ser derrotado. Foi derrotado na cruz. Certo? Vai próximo. Vamos lá. Vai acabando já, tá, irmão? Até no máximo 10h30 no máximo. O segundo Adão, a obediência de Cristo trouxe justificação e vida. Depois anota aí e vem em casa, tá? Isso é muito legal. Paulo compara as naturezas de ambos. O primeiro Adão foi criado na terra, ser natural do pó. Enquanto o segundo Adão, Jesus, é o Senhor que veio do céu. Porém, homem como Adão. Ele é um espírito vivificante. Irmãos, entendam isso. Isso você tem que botar na cabeça de vocês. Jesus, ele como você. Carnalmente. Só não veio da semente de Adão. Você, Jesus, podia pecar? Podia ou não podia? A gente tem que desmistificar isso, irmão. Eu vou ter dificuldade de explicar isso para a igreja. Deus pode ser tentado? Pode ou não pode? Pode ou não pode, irmão? Vamos ser sérios. Deus pode ser tentado? Jesus foi tentado? Então ele era o quê? Irmãos, Deus, quando Deus peca, Jesus podia pecar? Entenderam isso? Ah, mas é 100% Deus, 100% homem. Irmãos, não cabe, não tem lógica, nem matematicamente não tem lógica. Um copo de cabeça tem 100% de espaço e 100% de espaço. Você pode botar 200% de uma coisa, não tem como nem a matemática explicar isso. Ele era 100% o quê? Homem. E o que estava nele? Que veio sobre ele? Quem? O mesmo Espírito que veio sobre você. O mesmo. Tá certo? Então, Jesus nasceu sem pecado, porque ele não nasceu do espermatozoide de ninguém. Nós viemos. O nosso DNA aqui é o DNA de Adão. Não, não é? Não é nosso pai, aquela historinha que a gente fez lá na escola? O pai planta semente de vida na mãe, não é isso que acontece? Então Maria, ela foi a porta, porque o homem entra no, o ser humano entra no mundo por onde? Né? Pela mulher. Jesus veio pela porta. Mas o DNA ali no ovo de Maria não era de Adão. Então ele nasceu sem o quê? Pecado. Ele nasceu igual a Adão. Igualzinho. Só tem uma diferença. Adão poderia cometer quantos pecados no jardim do Éden?
Quantos? Por quê? Só tinha uma lei. Jesus poderia cometer quantos pecados? Todos os pecados direcionados para um judeu homem, ele poderia cometer. Tá certo? Eram 613 leis, nem todas as leis eram para judeus. Então Jesus, ele venceu o pecado muito mais do que você imagina. Então, vamos lá. Paulo compara a natureza, né? E um paralelo interessante, frequentemente apontado pelos teólogos, é o contraste de locais decisivos. O primeiro, Adão pecou aonde? No jardim do Éden. Enquanto o segundo Adão começou a sua vitória decisiva em outro jardim, onde? O Getsemane, onde aceitou a vontade de Deus em meio ao grande sofrimento. Ele aceitou a cruz. O pai não poupou o filho, mas o filho aceitou a cruz. Isso é muito forte para mim. Próximo, vamos lá. Vamos ler só até aí, vamos terminar, tá, irmãos? A gente termina na semana que vem. Falta muitos slides? Não, vamos acabar aqui com isso. Vamos lá. O que significa a morte reinar? Lembra que a morte reinou até Adão? O que significa a morte ter reinado até Adão? Vocês já leram isso? Vocês conseguiram entender o que isso quer dizer? Alguém entendeu? A morte reinou até Adão? Alguém tem uma ideia do que possa estar dizendo ali? Até Moisés, perdão. A morte reinou até Moisés. Alguém sabe dizer por quê? Isso aí, então vamos lá. Antes de Moisés não existia lei. Tá certo? O que a lei aponta? A morte? Pecado. Então vamos entender, para quem não foi. O pecado é a quebra da lei de Deus, a lei foi zerada. Isso que é o pecado. Paulo fala, não fosse o pecado, não fosse pelo quê? Pela lei. A lei te mostra o pecado. A lei te salva? Não, ela te condena. Então, por exemplo, no Novo Testamento, não está dizendo que você pode casar com seu tio. Você pode casar com seu tio? Sua tia? Não. Está escrito aonde? Está no Novo Testamento? Então, o pecado é a quebra da lei de Deus. Certo? O que a Bíblia vai falar lá em Romanos 2? Que vantagem há de ser judeu? Há alguma vantagem de ser judeu? A vantagem? A Bíblia fala que há. Aí ele responde: muita. Muita vantagem de ser judeu, ser circuncidado. Paulo fala isso. Muita vantagem. Porque a ele foi confiado o quê? Os oráculos, as palavras de Deus, a lei de Deus foi confiada a Deus. Isso voltou de semana. Então, a vontade de Deus. Então, vamos lá. Então, antes de Moisés, não existia a lei, porém havia morte. É ou não é? Paulo explica que a morte entrou no mundo por causa da desobediência de Adão. Mesmo que as pessoas entre Adão e Moisés não tivessem quebrado uma lei escrita diretamente como Adão quebrou, elas ainda herdavam de Adão a natureza decaída e a separação de quem? De Deus. Não cometeu o mesmo pecado de Adão, mas ele herdou, nós herdamos isso dele. Então vamos lá. O que significa o significado de reinou? Significa que a morte era absoluta, uma força espiritual sobre a humanidade. A morte física e espiritual reinava, provando que o pecado já estava operando no mundo, mesmo antes de haver uma lista formal do que é errado. Então a morte reinou, mesmo não tendo lei, porque as pessoas pecavam de forma o quê? Natural. A natureza do homem pecava, e o pecado afasta você de Deus. Então agora, o marco até Moisés, a chegada da lei, através de Moisés, Deus deu a lei formal. Antes de Moisés, o pecado existia, mas não era computado ou codificado como transgressões de uma lei específica. A morte apenas reinava, morria por morrer. Morria. Tá certo? Simplesmente pela natureza pecaminosa herdada. Então a morte reinava simplesmente que nós herdamos a natureza pecaminosa, só por isso. Depois de Moisés, a lei veio para expor o pecado de maneira como? Claramente, mostrando à humanidade o tamanho do seu problema. Então o que ele está dizendo é o seguinte: antes de Moisés não tinha lei, mas já tinha pecado. Antes de Moisés não estava escrito que podia e que não podia. Mas nós vemos lá, Deus mandando Noé botar animal, 6 partes de animal puro e 4 de animal impuro.
Não tinha lei dizendo que era impuro, não tinha lei. Mas vamos lá. José falou que não queria pecar contra o Deus dele. Como que ele sabia disso? Que era pecado? Se Deus não tinha dito que era pecado, como é que ele sabia disso? Ele sabia disso porque nós sabemos o que é certo e o que é errado, mesmo se tiver uma lei escrita. Irmão, vamos falar a verdade. A gente não sabe o que é certo e errado. O índio lá não sabe que matar é errado. É ou não é? Nós sabemos. Então a morte reinou porque não tinha uma lei estabelecendo aí isso aqui que você não pode. Então como é que as pessoas foram salvas ali, nesse tempo? Como? Não tinha lei, não tinha como a pessoa saber que estava certo e estava errado. A pessoa só pecava pela sua própria natureza. Como que alguém foi salvo? Nós lemos isso no outro capítulo. Abraão foi salvo pela fé. Olha, foi pela fé. Abraão foi justificado de que maneira? E creu Abraão em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. Abraão era um idólatra, irmão. Ele adorava imagem. Ele servia a Satanás. É ou não é? Mas agora está lá ele sendo justificado. Pelo quê? Porque creu. Por que José foi justificado? Porque creu. Então a fé sempre esteve envolvida no processo de salvação. Sem fé não há salvação, irmão. Não há salvação. Tá certo? Sem fé não tem jeito. Se você tiver uma meia fé, uma fé mais ou menos, tá ruim. Se você tiver uma obediência relativa, a obediência não pode ser relativa. Entendeu? A obediência é a obediência. Se você tiver consciência do pecado para pedir perdão a Deus que você pecou, o saldo do pecado é a morte, lamentavelmente. Deus não vai se vender para nós. O que está errado, está errado. Irmão, encerrando agora. Quem fechou a igreja para ver jogo de Copa do Mundo, não está muito fora do que é Deus, irmão. Porque você concorda comigo? Você imagina você deixar de adorar Deus. Aí eu vejo lá que a pessoa passando um pano. Os mesmo que questionam que o pastor fechou, o mesmo que não vai na igreja quando está chovendo. Ué, meu irmão, vai comparar um membro com o pastor fechando a igreja? Como que está a qualidade do evangelho, irmão? Como está a fé desse povo? Que Deus é esse que a gente está crendo, irmão? Irmão, teve uma Copa do Mundo aí, teve jogo do Brasil, chega na igreja, que estava vazia. Lá no Rio, vazia. Mas que tipo de fé é essa que a gente troca Deus por qualquer coisa? Como disse o Luciano, acho que foi o Luciano que falou, 11 homens chutando bola, alguém falou isso aqui, foi você? Foi quem? Foi a Eliane, esse mesmo. 11 homens chutando bola, a gente troca. Pô, que fé é essa, irmão? Você tua fé está onde? O teu Deus, o Deus do céu que fez tudo isso que você está vendo, justificou, que deu filho, que morreu, e a gente troca ele por qualquer coisa. Irmão, eu não negocio minha fé, não. Eu peco também. Chegar alguém na minha casa domingo à noite, irmão, vou para a igreja? Não, eu tenho que ir. Vou adorar meu Deus. Ué, vou adorar meu Deus, irmão. Foi eu viajar com a Alessandra. Nunca passei um domingo fora da igreja, nunca. Desde que eu estou aqui, só passei um domingo desde que eu fui viajar com a Alessandra. Daí eu lá, com ela, na hora do culto, que foi o que a gente fez? Vamos ver o culto. Vamos ver uma aula de pregando, foi lindo. Gente, a Alessandra chorou lá, que foi bonito, foi? Quem esteve aqui foi bonito. Irmão, buscar primeiro, aí deixa Deus. Porque senão, tudo que você está aprendendo aqui, isso não vai ter valor para a tua vida. Isso aqui não faz sentido para você. Para você que quer viver uma vida dupla, dissoluta lá no mundo, não tem valor isso aqui que você está aprendendo. Reconciliação, como? Reconciliado com quem? Se você está vivendo lá no mundo também, irmão. A gente está flertando e não tem nada a ver, Ué, irmão, se não tem nada a ver, então porque tem Bíblia? Então precisa de Bíblia. Amém, irmãos? Irmão, não vou continuar semana que vem, tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Pastor, um dos motivos de aprender e guardar a palavra no coração é para não pecar contra ti. Porque a partir do momento que você vai está na palavra, isso nós vamos ser treinados e escolher, como você falou, a tentação ela vem, mas ela não vem
gente não vai suportar. Isso aí.